Olá, seja muito bem-vindo ao canal Direito Favorável. Me chamo Marcelo Muniz, sou advogado, professor. Hoje eu estou passando aqui para conversar com você em relação à medida provisória 927/2020, especificamente do artigo 2º da medida provisória 928 de 2020. Antes, quero agradecer a você que já vem seguindo as nossas redes sociais, @Direito Favorável, e ao nosso YouTube, está inscrito também no nosso canal, e se você não se inscreveu, aproveita esse momento, se inscreve no nosso canal, dá um joinha nesse vídeo e não esquece também de clicar no sininho para receber as nossas notificações. Como todos sabem, foi aprovada a medida provisória que trata de medidas trabalhistas para enfrentamento a essa situação do Covid-19, o coronavírus, em que infelizmente não só o Brasil, mas todo mundo está enfrentando. E se Deus quiser, daqui a pouco vamos passar por isso, mas enquanto isso, vamos saber como lidar com essa situação e no que cabe aqui para o empregado, empregador, mediante essa determinação da MP 927, que vamos passar a tratar a partir desse momento. O artigo 1º da MP 927 fala especificamente do que dispõe essa medida e fala que ela poderá ser adotada pelos empregadores, então não é uma determinação, é uma condição, então o empregador poderá adotar. Nós sabemos que infelizmente muitos estabelecimentos estão fechados, existem setores, áreas que as pessoas podem trabalhar em casa, outros não podem, a situação de empregada doméstica, e aí como fazer nesse momento? Como é que um empregador, tanto empregador, pessoa física, jurídica, pode tratar esse momento de crise com o seu empregado, com o funcionário? É isso que dispõe essa medida. E ela fala aqui logo no início para a preservação do emprego e renda. Então, o intuito dela é a preservação do emprego e da renda na luta aí do enfrentamento desse estado de calamidade pública. O artigo 2º fala que o empregado e o empregador poderá celebrar essa medida provisória, essas condições da medida provisória, por contrato escrito individual. Então, empregado e empregador pode sentar e tratar de detalhes. Importante ressaltar que, lógico, os empregados formais já têm sua carteira de trabalho assinada, mas precisa formalizar um contrato específico, colocando todos os detalhes do que vai acontecer nesse período. Pode fazer um contrato de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias. Olha, vamos antecipar férias, vamos fazer um teletrabalho, enfim, que nós vamos falar e apresentar para vocês, apresentar as condições dessa medida provisória, tá certo? Então é importante enfatizar que isso aqui não é automático. O empregador deverá fazer um contrato por escrito. E aqui diz que esse contrato ele terá preponderância sobre os demais institutos normativos, legais e negociais, respeitando os limites da Constituição Federal. Então, mesmo se tiver acordo coletivo, mesmo se tiver a CLT, uma determinação diferente daquilo que você vai acordar, esse acordo individual escrito, ele vai ter preponderância, ele vai estar sobrepondo essas normas, essas condições, em razão da calamidade, em razão dessa condição que estamos vivendo hoje. Lógico, respeitando aí os limites da Constituição Federal, destacando lá o seu artigo 7º e diversos incisos. O artigo 3º, ele fala desses detalhes, dessas condições, e nós vamos falar deles especificamente a partir do artigo 4º. Eu não vou ler o artigo 3º, porque a partir do 4º ele já vai começar a pontuar cada um. O artigo 4º ele começa falando do teletrabalho, que é o trabalho realizado em casa, o famoso home office. E aqui o artigo 4º diz que o empregador, a seu critério, e não apenas um acordo entre empregado e empregador, mas a critério do empregador, da necessidade do empregador, ele poderá determinar que esse empregado que trabalha em regime de trabalho presencial passe a trabalhar em casa, passe a trabalhar no regime de teletrabalho. Então é uma condição que cabe ao empregador. É lógico que se nesse período tiver um trabalho, uma função que possa ser exercida em casa, é viável tanto para o empregado, para que ele não fique exposto, não fique saindo de casa, né? As conduções estão cada vez mais complicadas, a gente não sabe como será, alguns estados já estão limitando, parando de circular os ônibus, então fica uma situação muito complicada, muito delicada, para que o empregado fique indo ao trabalho. Apesar que nós sabemos que supermercado, né, ou alguns estabelecimentos, o pessoal ainda está trabalhando, porque o povo precisa de ter esse acesso, né, a medicamentos, às farmácias, os alimentos nos mercados, enfim, postos de gasolina, mas determinados setores hoje não estão mais
trabalhando, como por exemplo o comércio, e alguns têm condições de trabalhar em casa, então é melhor que realmente trabalhe em casa. Eu não vou detalhar muito o que fala na CLT, algumas pinceladas eu vou dar aqui para vocês, mas o meu foco aqui é apontar para vocês o que determina, o que dá liberdade a essa medida provisória para que possa acontecer critérios empregado, empregador, alguns com anuência do empregado, outros a critério simples e puro do empregador. E o parágrafo 3º desse artigo 4º, ele fala que a disposição relativa à responsabilidade de aquisição pela manutenção ou pelo fornecimento de equipamento é adequada à prestação do trabalho remoto ou trabalho à distância e o reembolso da despesa arcada pelo empregado serão previstos em contrato escrito. Então, volto a falar, é importante que todo detalhe desse contrato esteja narrado nesse contrato por escrito que é assinado pelas partes empregado e empregador. O empregado não possui equipamentos eletrônicos, é lógico, às vezes o empregado não tem notebook, não tem computador, a empresa vai ter que fornecer, ou a empresa vai ter que fornecer equipamento em regime de comodato, né, que é o empréstimo de bens não fungíveis, ou seja, bens não consumíveis. E o tempo de uso de aplicativo, isso aqui eu achei bem interessante, o tempo de uso de aplicativo, WhatsApp, SMS, que seja, e programa de comunicação fora da jornada de trabalho, pessoal, dessa jornada normal de trabalho, não constitui tempo à disposição. Então, se está mandando mensagem, mesmo fora do horário, aquela troca de mensagem não vai contar como tempo de serviço. Artigo 5º, fica permitida a adoção de regime de teletrabalho também para os aprendizes e estagiários. Então, o pessoal que é estagiário, fica ligado, você também poderá realizar o trabalho home office, trabalho, teletrabalho. Mesma coisa, os aprendizes, é lógico, se a atividade tiver como fazer na condição home office. O capítulo 3 fala da antecipação de férias individuais, isso aqui é um fato interessante, e aí uma pergunta que você pode fazer é se eu vou poder acumular as condições que apresentam nessa medida que são apresentadas nessa medida provisória, e a resposta é sim. Vocês vão ver aqui antecipação de férias, banco de horas e algumas condições para que nesse momento o empregador possa receber, mas não haja tanto prejuízo para o empregador, porque na verdade não haverá trabalho a ser desempenhado, né? Algumas atividades não tem como o empregado trabalhar home office. Exemplo, garçom, né? Pessoal que trabalha em restaurante, cozinheiro. O empregador ele precisa que esse pessoal esteja realmente fazendo, né? Se for o caso de entrega, beleza, vai conseguir fazer algumas entregas, mas garçom, como é que vai fazer a entrega? Né? Aliás, garçom, como é que vai conseguir trabalhar nesse período? E aí é necessário a gente prestar atenção nesses pontos. Artigo 6 diz então que durante esse estado de calamidade, o empregador informará o empregado sobre a antecipação de suas férias, no mínimo 48 horas. Todo o prazo dessa medida provisória é no mínimo 48 horas. Então, para você não esquecer, tudo que você quer informar relacionado à medida provisória, o prazo é de 48 horas. Tanto por escrito ou por meio eletrônico. Por escrito vai ser complicado, né? Tu mandar uma carta, é melhor você mandar lá no cadastro. Hoje você tem que ter isso, nós estamos, né, numa evolução muito grande. O empregado ele tem lá o seu e-mail ou pelo menos o WhatsApp. Hoje muitas pessoas têm o WhatsApp, o SMS. Se há um meio eletrônico, ele tomou ciência do meio eletrônico, ok, está valendo. Com indicação do período a ser gozado pelo empregado. As férias, período inferior não pode ser menos de 5 dias. O artigo 134, parágrafo 1º da CLT, fala sobre o mínimo de 14, né, a primeira saída. Aliás, tem que ser maior ou igual, acima de 14, né, maior ou igual a 14 dias, a primeira saída, as demais acima de 5. Nesse caso aqui, como é uma condição especial, eu posso já organizar umas férias de 5 dias. Olha, vamos ter umas férias de 5 dias, de 10 dias, e vamos ver como que anda essa situação, e conforme for, prorroga ou dá um novo período de férias. Então, é possível. Então, nunca inferior, aqui nesse caso, a 5 dias corridos. Poderão ser concedidas ainda que o período aquisitivo não tenha transcorrido. Nós sabemos que quando o empregado começa a trabalhar, ele trabalha 12 meses, período aquisitivo, e depois, nos próximos 12 meses, período concessivo, que é o período que ele goza as férias. Nesse caso, em razão da calamidade pública, mesmo não tendo o período aquisitivo completo, vai poder tirar.
Exemplo, a pessoa trabalhou apenas 1 mês, 2 meses, mas o empregador já quer antecipar as férias de 30 dias, ele vai poder antecipar essas férias de 30 dias. Lembrando também que poderão negociar férias futuras férias. Vamos lá, férias de 2021, férias de 2022, 10 dias de 2021, pode ser antecipada essas férias, tá? Se for rescindir o contrato de trabalho, é lógico que tudo isso vai ter que ser verificado, o que foi pago, o que não foi pago, tá bom? O artigo 7º já fala que durante a calamidade o empregador poderá suspender as férias ou licença, isso aqui já é para o pessoal da área de saúde. Já o pessoal da área de saúde não irá gozar férias, não terão férias nesse período, porque o Brasil, o mundo precisa desse pessoal, os médicos, os enfermeiros. Mandar um abraço aqui para todo médico e enfermeiro que está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe vocês, que dê saúde, força. Nesse momento vocês vocês sempre foram essenciais, aí mostrando ainda mais como são importantes para o Brasil, para as pessoas, para as famílias. Precisamos de vocês. Então, esse pessoal não vai poder gozar férias. Se tiver de férias, vai ser chamado para voltar a trabalhar, tá certo? Também essa informação com antecedência de 48 horas para que ele volte. O artigo 8º, para as férias concedidas durante esse estado de calamidade, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento adicional de 1/3, pessoal, até a data devida à gratificação. Então, o empregador, qual é o normal das férias? O empregador, ele paga férias, que é um mês de trabalho, mais o terço condicional. E aí, se o empregador não tiver condições, ele vai pagar as férias, mas o terço condicional vai ser devido até a data da gratificação natalina, ou seja, aquele mês em que o empregador paga a gratificação natalina, ele vai pagar também esse terço condicional. Então, não precisa pagar agora o terço condicional em razão da saída desse empregado, faça essa condição de calamidade pública. Parágrafo único, por parte do empregado, de conversão de 1/3 de férias, o requerimento, ou seja, se o empregado quiser vender 10 dias, aquele famoso abono pecuniário, pessoal, nesse caso estará sujeito à concordância do empregador. Pela CLT é um direito. Aqui, em razão dessa condição financeira, em razão da calamidade pública, o empregado até pode pedir, tá certo? Mas o empregador que vai avaliar, eu posso, eu não posso, e aí você vai gozar as férias, 30 dias, 20 dias, conforme nós falamos no parágrafo anterior. Artigo 9º fala que o pagamento da remuneração de férias concedida em razão dessa calamidade, pessoal, poderá ser efetuado até o 5º dia do mês subsequente ao início do gozo das férias. O artigo 145 da CLT, ele determina que o pagamento deve sair 2 dias antes das férias. 2 dias em que antecede as férias, a pessoa recebe o dinheiro e vai gozar suas férias. Nesse caso de calamidade pública, a situação é diferente. Se o empregador não tem como cumprir o artigo 145 no acordo individual escrito, ele vai dizer, e aqui a medida provisória dá essa condição para ele, para que ele pague essas férias apenas no mês seguinte, tá certo? E não é o 2º dia, até o 5º dia útil do mês subsequente ao das férias. Artigo 10, na hipótese de dispensa do empregado, é lógico, o empregado saiu de férias, essa situação toda, o empregador pagará juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, das verbas rescisórias, o valor ainda não adimplido relativo às férias. Então, se ele gozou 5, se ele gozou 10, se faltou alguma coisa, no momento da rescisão, será pago o valor restante. Férias coletiva é o que está lá no artigo 11 da medida provisória 927, que fala que o empregador também poderá, a seu critério, tá? A seu critério, não é apenas uma concordância entre empregado e empregador, é a critério, necessidade do empregador, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de no mínimo, qual é o prazo? Para tudo, 48 horas, não aplicáveis ao limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na CLT. Beleza? Então, se quer determinar um grupo, vai poder determinar sim que esse grupo, que as férias sejam coletivas. Fica dispensada a comunicação prévia ao Ministério da Economia e Comunicação aos sindicatos, tá? O que era obrigatório em relação a férias coletivas para informar o Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho, e o sindicato, nessa situação, não é preciso. Artigo 13 fala do aproveitamento e antecipação de feriados, pessoal.
tanto feriados federais, feriados estaduais, municipais e quem está lá no DF também, feriado distrital. Então eu vou poder antecipar o feriado. Aí nessa situação de feriado, o empregado é a única situação em que o empregado também deve concordar. Sabe por quê? Porque existem feriados religiosos e que o empregado às vezes não abre mão, não, nesse feriado é religioso, eu faço determinada coisa com a família, eu vou estar em tal lugar, e para mim é muito importante, então eu não abro mão desse feriado, eu quero estar nesse feriado com a família, quero estar nesse feriado na igreja, enfim, tá? Então, em caso de feriado, precisa de concordância. Como eu falei anteriormente, Marcelo, posso juntar férias, antecipar férias, já antecipar feriado? Pode, tá? Você pode acumular, tudo isso deve constar no contrato escrito, esse contrato individual empregado e empregador. Banco de horas está lá no artigo 14, então posso liberar a pessoa para ir para casa nesses dias, eu vou na condição de empregador, mas depois vai haver um banco de horas. Ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado estabelecido por meio de acordo coletivo, aí o acordo coletivo vai ser uma negociação coletiva, né, envolvendo o sindicato, ou individual, para compensação do prazo de até 18 meses. Então, voltando, esse empregado, ele tem até 18 meses para compensar todo esse período que ele ficou em casa, todo esse período que ele não trabalhou. Então, posso também utilizar como empregador o banco de horas, ter esse limite aí de 18 meses. É lógico que todo dia trabalhado, vai ter aquela carga horária, que trabalha carga horária normal, 8 horas, vai trabalhar no máximo até 2, respeitando o limite constitucional de 10 horas, respeitando o limite de 10 horas, tá certo? Então, 7 horas, ou 2 horas, trabalha, por exemplo, 8, 2 horas extras, respeitando o limite de 10 horas diárias. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador, independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo, tá? Então, a compensação desse saldo de horas não precisa de nenhuma autorização. O artigo 15 já trata de suspensão de exigência administrativa em segurança e saúde no trabalho, pessoal. Durante esse estado de calamidade, a obrigatoriedade fica suspensa em relação à realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames demissionais. Se eu vou contratar o empregado agora, ele não precisa fazer o exame admissional. E os exames também complementares, aqueles exames periódicos que é feito, não é necessário fazer nesse período, tá certo? Porém, encerrando esse prazo, o encerramento da calamidade pública, esse pessoal que não fez vai ter um prazo aí de 60 dias para realizar os exames. Lembrando que no caso de demissão é obrigatório o exame, tá? Se for demissão, tem que fazer o exame mesmo nessa situação de calamidade. O médico coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, se considerar que a prorrogação representar risco, o médico indicará, então, a necessidade de sua realização. Há essa condição também. O exame demissional, como eu falei para vocês, também poderá ser dispensado. Aliás, em regra, ele é obrigatório, mas poderá ser dispensado, caso o médico ocupacional verifique que já foi realizado um exame nos últimos 180 dias. Aí, tranquilo. Os treinamentos que tratam o CAPT serão realizados no prazo de 90 dias, aí eu já falo de treinamento periódico, pessoal de CIPA, pessoal de segurança, né? Fica suspensa a obrigatoriedade da realização de treinamentos periódicos. Então, esses treinamentos, nesse período, eles estão suspensos. A obrigação aí, ó, é do empregador, segundo o parágrafo 2º do artigo 16, o empregador deve observar conteúdos práticos de modo a garantir as atividades que sejam executadas com segurança. Cuidado, responsabilidade total do empregador, caso sejam realizadas as atividades, mantidas as atividades nessa empresa, nesse segmento. As CIPA poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Então, caso haja um processo eleitoral, vamos manter a CIPA, vamos manter a diretoria e vai acontecer nova eleição apenas ao final dessa calamidade. O artigo 18 passa a tratar do direcionamento do trabalhador para a qualificação, outra condição também de afastamento, porém, vamos lá, porém, o artigo 18 o que falava? O contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses.
Aí eu falo lá, agora, do artigo 2º da medida provisória 928, que diz que esse artigo aqui, 18, artigo 2º da MP 928, revogou esse artigo 18 da MP 927. Esse artigo aqui dava liberdade ao empregador de suspender temporariamente o contrato de trabalho por um período de até 4 meses. Não vou tratar de detalhes desse artigo, porque na verdade esse artigo está revogado. Então, se você, empregador, pensava em suspender por um prazo de 4 meses, como determinava, no dia seguinte já foi revogado esse artigo, tá? Então, mantém a condição anterior, você não pode suspender com base nessa medida provisória, tá certo? Não há autoridade, não há autonomia, não tem como fazer essa condição em razão da proibição face a esse artigo ter sido revogado. Bom, artigo 19 do diferimento no recolhimento da garantia do FGTS. Se a empresa não tem condições de pagar o FGTS nesse período, detalhe aí para os empregadores, se você não tem condições de pagar aquele 8% até o dia 7, né, que é realizado o pagamento do FGTS, detalhe, competências março, abril e maio, ou seja, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, podem ser pagos depois, tá? Então você não precisa pagar agora, você que é empregador. Agora, preste atenção nisso aqui. Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa mesmo, se for limitada, independente da condição, independente do número de empregados, do regime tributário, da natureza jurídica, do ramo da atividade econômica e da adesão prévia. Não interessa, tá? Todos terão direito. O artigo 20 diz que o recolhimento das competências, que eu falei, março, abril e maio, poderá ser realizado de forma parcelada, sem incidência de multa, qualquer tipo de correção, dos encargos previstos no artigo 22 da Lei 8.036. O pagamento das atribuições referentes às competências mencionadas será quitado em até 6 parcelas mensais. Então, esses 3 meses serão parcelados em 6 vezes, tá? Com vencimento no 7º dia de cada mês, a partir de julho de 2020. Então, a partir de julho de 2020 é que a empresa volta a pagar o FGTS. Se você, empregador, tem condições de pagar, beleza. Se você não tem condições de pagar, ou acha que não é o momento, em razão que você tem empregados e não vai dispensar esses empregados, então você deve avaliar essa condição para que esse FGTS seja pago depois, como eu disse aqui, a partir de julho de 2020, parcelado em 6 vezes. Parágrafo 2º, para usufruir da prerrogativa, fica obrigado a declarar as informações até 20 de junho. Não esquece, empregador, você que é dono de empresa, que tem que fazer a declaração dessa situação até dia 20 de junho de 2020. Se não fizer, aí você vai pagar as multas e poderá ainda perder o seu certificado. Artigo 21 diz que na hipótese de rescisão no contrato de trabalho, a suspensão prevista no artigo 19 ficará resolvida e o empregador ficará obrigado ao recolhimento dos valores correspondentes, é lógico, né? Não paguei aquele FGTS. E se eu mandar embora, aí eu vou ter que pagar o que está faltando ser recolhido, não é isso? Artigo 22 diz que as parcelas que trata esse artigo 20, né, que nós falamos, aqueles 3 meses, caso inadimplidas, ou seja, caso não pagas, estarão sujeitas a multas e encargos. Então, atenção para que não haja nenhuma incidência de multa, pague em dia. Deu para pagar, abril, maio, junho, pague, não deu para pagar, já sabe que em julho já tem que fazer o parcelamento e não esquecer antes, em junho, de fazer a devida declaração. Artigo 23 diz que fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos às contribuições desse FGTS no prazo de 120 dias. Informação importante. 24. O inadimplimento das parcelas ensejará o bloqueio do certificado de regularidade do FGTS, se deixar de pagar o FGTS. Artigo 26 fala das disposições em matérias trabalhistas, disposições gerais. Nós estamos já chegando aqui ao final. Eu vou tratar direto desses pontos. Durante esse estado de calamidade, é permitido o estabelecimento de saúde mediante acordo escrito coletivo, né? Aliás, desculpa, mediante acordo individual escrito, ou seja, empregado, empregador, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada
de 12 por 36, tá? E para a jornada 12 por 36. Então, o pessoal da área de saúde vai ser permitido, em acordo individual ou escrito, mesmo para atividade de saúde, e para o pessoal que trabalha na escala 12 por 36, ou seguinte, olha uma aguinha, prorrogar a jornada de trabalho nos termos do dispositivo no artigo 61, que é a duração de trabalho que excede o limite legal, né? No caso de força maior, é o que prevê a CLT, é o que também está abrangendo aqui a medida provisória. 2. Adotar escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª no intervalo intrajornada, ou seja, no intervalo entre um dia e o outro. As horas suplementares computadas em decorrência da adoção de medidas previstas nesses incisos que eu falei, poderão ser computadas no prazo de 18 meses, ok? Contando da data de encerramento da calamidade pública. Então, depois vai haver medidas protetivas previstas, tá? Para que seja compensado esse período que o pessoal trabalhou muito. Artigo 28. Durante o período de 180 dias, contado da data de entrada em vigor desta MP, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos originados a partir do auto de infração e notificação ficam suspensos, tá? Por enquanto, nada de recurso em andamento e defesas. Artigo 29. Os casos de contaminação serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Os acordos e convenções coletivos vencidos ou vencendo no prazo de 180 dias, contada a data de entrada desta MP, poderão ser prorrogados a critério do empregador. Então, se aquela medida, aquela convenção coletiva já está vencida, já está para vencer, dentro desses 180 dias, o empregador poderá manter aquelas condições pelo prazo de 90 dias. Isso aqui é muito interessante. O artigo 31 diz que durante um período de 180 dias, contada a data de entrada de vigor desta MP, os auditores fiscais do trabalho, do Ministério da Economia, atuarão de maneira orientadora. Então, a orientação, a determinação, na verdade, é que esses auditores não multem, não fiscalizem da forma como já vinham fiscalizando, mas que orientem as empresas nesse período. A não ser que, exceto falta de registro de empregado, a partir de denúncia. O pessoal denunciou, e aí o auditor vai poder atuar, e autuar, né? Situações graves, iminentes de risco, somente para irregularidade imediatamente relacionada à configuração da situação. Ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente e trabalhos análogos de escravos ou trabalho infantil. Nesse caso, eles vão poder autuar. Do contrário, a atuação do auditor fiscal é de orientar nesse período. Terminando aqui, o disposto nessa MP aplica-se, e aí a grande dúvida, isso aplica para quem essa medida provisória? Só os seletistas, só o pessoal que trabalha com carteira assinada, trabalha do empregado, empregador, pessoa jurídica com pessoa física? Vamos lá, aqui diz, ó, relações trabalhadas regidas pela Lei 6.019, que é o trabalhador temporário, né? O pessoal aí da terceirização, pela Lei 5.889, que é o trabalhador rural, e no que couber também nas relações regidas pela Lei Complementar 150 de 2015, que são os empregados, empregadas domésticas, são contratos de trabalho doméstico. Lembrando, pessoal, que contrato de trabalho doméstico é entre pessoa física e pessoa física, tá certo? Não existe contrato de trabalho doméstico entre pessoa física e pessoa jurídica. 33. Não se aplica aos trabalhadores em regime de teletrabalho, no termo disposto nessa medida, as regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e telemarketing. Então, o pessoal que trabalha em teleatendimento e telemarketing não é teletrabalho, tá certo? Não vamos confundir. Você trabalha em telemarketing, então pode ficar em casa. Não é bem assim. Telemarketing e teleatendimento é uma situação diferente do teletrabalho. Não considera, tá? Não se aplica o regime de teletrabalho. Antecipação do pagamento do abono anual em 2020. Isso aqui também é importante. O artigo 34 diz que no ano de 2020 o pagamento do abono anual, de que trata o artigo 40 da Lei 8.213, ao beneficiário da Previdência que durante este ano tem recebido auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, será efetuado em 2 parcelas
excepcionalmente da seguinte forma. A primeira, 50% do valor devido no mês de abril, que será pago juntamente aos benefícios dessa competência. E a segunda parcela, a diferença do valor do abono da parcela antecipada e será juntamente com o benefício da competência de maio. Na hipótese da cessação programada do benefício previsto no dia 31, ou seja, antes de 31, melhor dizendo, de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual beneficiário. Finalizando, o artigo 36, considera-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas pelos empregadores que não contrariem o disposto nessa MP, tomado no período de 30 dias anteriores à data da assinatura dessa medida provisória. Ou seja, se você, empregador, tomou alguma medida dessa medida provisória 30 dias antes dela, ou seja, 30 dias antes do dia 22 de março, a sua medida está convalidada, o seu acordo está convalidado. Não esquece, como eu falei, de fazer o acordo individual por escrito. Pessoal, vou encerrando por aqui. Se você tem dúvida, faça sua pergunta aqui nos comentários, deixe aqui o seu questionamento. Se você quiser que a gente faça outros vídeos, coloque aqui também a sua sugestão. A intenção do direito favorável é ajudar você, operador do direito, você cidadão, você empregado, empregador, é trazer essas informações tão importantes nesse momento também tão delicado em que todos precisam saber do que está acontecendo e saber dessas medidas trabalhistas que já estão em vigor. Então fica aqui meu forte abraço para você, até o próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as nossas notificações e dar um joinha. Até a próxima.